Boa noite, jovens, mais uma vez. Vamos para a segunda parte do problema, que no caso agora é a parte da descida, para efeito de comparação. Ou seja, não é um problema novo, é a continuação daquele anterior. A partícula subiu até a altura máxima, ela para de subir, onde a velocidade é zero. Agora vamos para a descida, para comparar a expressão da velocidade e o tempo de descida. Essa parte vai ser, os cálculos vão ser um pouquinho mais complexos, mas apesar de ser mais complexo, nós vamos aproveitar alguma parte, digamos, das contas, então eu vou dar um certo, digamos, agilidade, para não ficar muito cansativo. Então a primeira coisa é, basicamente, o problema é o mesmo. A diferença é que agora nós vamos ter a descida, mas o referencial é o mesmo, já que é o mesmo problema, é só a segunda parte. Sentido positivo para cima, altura máxima h, velocidade nessa altura é zero. Só que agora nós temos a descida. Como a partícula está descendo, o peso, logicamente, continua do mesmo jeito, o peso é para baixo. Só que a resistência do ar ela é proporcional à velocidade. Então, como a velocidade é de descida, a resistência do ar não é mais para baixo. Agora ela aponta para acima. Então, e a velocidade final é para onde? Para cima. Só que agora vamos calcular essa velocidade na descida e esse tempo de descida. Então esses são os parâmetros. A única coisa que mudou basicamente foi a questão da resistência do ar que está invertida. Então, pegando de novo a segunda lei de Newton, que a força resultante é o peso mais a resistência, temos que lembrar que os vetores P e R agora têm sentidos opostos, falando entre si. Então a força resultante, ela é quem? É o peso mais a resistência do ar. Veja que eu pulei uma parte que eu tinha feito na anterior, que aqui no caso é F igual a P mais R. No caso o P aqui é negativo. E a única diferença é esse mais no beta VY quadrado. Então esse mais, essa troca do menos por mais é o que vai modificar praticamente bastante a conta. Aí normalmente o dt vai para o segundo membro, igual anteriormente. Temos a expressão aqui menos mg beta igualmente anterior, com a diferença do sinal de mais, que era menos ficou mais. O m vai para o segundo membro, o termo em parênteses vai para o primeiro, tudo igual até agora. Vamos integrar dos limites de 0 a t para o tempo, que é do tempo inicial. Estou marcando o tempo inicial lá na subida zero, só para efeito de comparação. A velocidade no ponto mais alto, lembrando, é zero, por isso que aqui já está marcado como zero. E esse Vy vai ser a velocidade na descida. Aqui tem um zerozinho, mas aqui é um pequeno erro de digitação, mas não vai influenciar em nada não. Aqui vai dar uma pequena diferença devido a esse sinal de menos, como eu falei, porque na anterior, como eu tinha um sinal de menos nos dois termos, então os sinais ficaram positivos. Aqui tem um sinal de menos por causa dessa diferença agora, dessa mudança de sinal. Então essa integral do lado esquerdo vai ser resolvida por uma outra técnica, não? Vai ser por frações parciais. Que é uma continha fácil de fazer, só é um pouquinho trabalhosa. A segunda integral nós já sabemos fazer, que ela é bem simples. A segunda integral vai ser o t sobre o m, que é a massa. Então vamos deixar para depois. Vamos pegar o termo que está no denominador da integral, que é mg beta vy quadrado. Estou invertendo aqui o termo, ó. Veja que esse termo ficou ao contrário, por isso que apareceu um sinal de menos, devido à inversão que eu fiz. O que é a frações parciais, para quem não viu? É eu pegar uma fração e quebrar em duas. Veja que o denominador está aqui, ó, é o mesmo denominador com uma pequena diferença. No beta tem um radical, no Vy não tem mais o quadrado. E no segundo termo tem um radical. Por quê? Porque como eu tenho dois termos, quando se fizer aqui, digamos, o MMC, como se fala no popular, os termos vão se multiplicar entre si. Como aqui eu tenho um menos e aqui eu tenho um mais, vocês lembram? Produto da soma pela diferença de dois termos vai dar quadrado primeiro menos quadrado segundo, o que volta para o termo anterior. Então o que eu estou fazendo é isso, é usando esse artifício de produtos notáveis aqui. Então eu vou pegar essa fração e quebrar em duas, vai ficar A sobre a primeira mais B sobre a segunda. Então aqui nós fazemos a multiplicação, tipo um produto dos meios aqui, e os dois termos de baixo se multiplicam, fica quadrado primeiro menos quadrado do segundo, que fica como eu falei anteriormente.
Aí faz a propriedade distributiva no A e no B pelos termos internos. Fica igual à expressão 38. São continhas básicas aqui, então por isso eu estou pulando rápido. Agora o que nós temos que fazer aqui nessa expressão 38 é só organizar o termo de acordo com as variáveis. Aonde tem variável e aonde não tem, que é um termo constante. Então, reorganizando, teremos dessa maneira. Agora coloca o VY em evidência, dá 39 para 40, e o termo constante, coloca o MG em evidência. Então fica A menos B. É a continha básica que vocês conseguem fazer, por isso que eu fiz A. Agora o que temos que fazer na equação 40, que é essa última equação, é comparar. Como no primeiro termo eu tenho uma variável, e aqui no 1 não tem variável, então esse 1 vai ser comparado com esse segundo termo, que é a constante. E esse primeiro termo é comparado com o zero, já que do lado esquerdo não tem variável. Então, fazendo a comparação, lembrando que os polinômios devem ser iguais, nós vamos ter que o a mais beta, a mais b, raiz de beta, tem que ser igual a zero. Que esse é o termo do VY. Passando o a para o segundo membro, teremos que b é igual a menos a. Pegando o segundo termo, que é a menos b, raiz de mg, que é igual a 1, que é o termo constante, a raiz de mg passa dividindo no segundo membro, passa dividindo aqui 1. Lembrando que o b é menos a, substituindo, fica menos dá mais a. A mais a é 2a, o 2 passa também dividindo. Então teremos que o a é 1 sobre 2 vezes raiz de mg. E lembrando que o b é menos a, então o b vai ser esse mesmo valor do a com o sinal de menos. Menos 1 sobre 2 vezes a raiz de mg. Que agora voltamos lá nas frações parciais, substituindo, seja 45 e 46, na 36 nós vamos ter que aquela fração que tínhamos 1 sobre b, beta v y quadrado menos mg, igual a mais b, no caso nos termos da fração, os termos AB, notem que eu substituí o a e substituí o b, mantendo-se os termos anteriores. Então, o que nós temos que fazer aqui é meramente uma agora organização. Como esse termo 1 sobre raiz, 1 sobre 2 vezes raiz de mg, é um termo comum aqui, nós passamos para multiplicação aqui no cochete e repete-se todo o termo anterior. Então, fica 1, que é o que sobrou aqui, e menos 1 na segunda fração. Pronto. Nessa segunda parte, nós temos que 1 menos 1 sobre mg menos beta vy quadrado vai ficar o mesmo termo anterior. Agora, notem que eu fiz uma pequena diferença da 48 para 49. Qual foi? Observe que os termos que estão no denominador, da 48 para 49, estão ao contrário. Era menos mais, agora é mais menos, porque eu mudei a posição deles dois. Ao mudar de posição, você também troca o sinal na expressão. Por isso que o termo no primeiro membro também está ao contrário. Eu fiz essa inversão para mudar o primeiro membro. Com qual objetivo? Para ficar igual lá na integral original. Então, substituindo essa 49 lá na 34, vejam, lá na integral original, notem que esse termo aqui da fração é toda essa expressão que temos na 49. Então, ela vai toda para cá. Então, vamos ter que 1 sobre 2 vezes raiz de mg, repete-se todo o termo, que não precisa fazer a leitura, que é muito grande. Aqui o dy, o dvy está aqui, o dvy, que é o elemento da integral. Agora eu coloquei a segunda integral, que era de 0 a t, nos limites de integração, de menos dt sobre m, que eu nem tinha calculado ainda, mas é simples. Então, nós vamos ter que essa integral, ela é bem simples, que eu marquei aqui, a gente já tinha feito antes. Essa segunda integral, que no caso aqui, desculpa, é a primeira, ela é integrada desde a velocidade zero, que é lá no ponto mais alto, até a velocidade final, vy. Pronto. O que é que nós temos que fazer aqui? Como eu tenho a diferença de dois termos aqui, no caso, eu posso separar essa integral, fazendo a substituição nas duas integrais. Já que os termos não são iguais,
Eu vou ter que calcular as duas separadamente. Primeiro eu vou fazer o igual a todo esse termo na primeira integral e vou chamar esse segundo termo de m na segunda integral, para fazer a substituição. O que é que nós temos que fazer depois disso? Quando eu faço a substituição, eu tenho que fazer a derivada desses termos, du e dm. Então, o du vai ficar raiz de beta dvy e o dm vai ficar raiz de beta dvy. Então, note que os termos ficam bem semelhantes. Apesar do sinal de menos, eles não vão influenciar porque são termos constantes. Então, fica o dvy é du raiz de beta e o dvy dm raiz de beta. Fica bem parecido. Então, esses termos vão lá para a equação 51, que era a anterior que temos lá no alto. Então, substituindo aqui é o u, aqui é o m, como temos aqui, substitui o dvy, que é o limite da variável. Nas duas fica du sobre raiz de beta e dm raiz de beta. Veja que a coisa começa a simplificar. Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Pronto. A raiz de beta desce multiplicando o u e o m nas duas integrais. Note que agora eu já separei as integrais. Ó. Primeira integral, segunda integral e tem o sinal de menos. A integral da diferença de dois termos que estão se subtraindo, eu posso integrar as duas separadamente, como vocês sabem. Mas vejam que eu coloquei um colchete, porque esse termo que eu circulei, ele multiplica as duas integrais. Continuando. Como eu vou fazer a integral, eu puxei o beta, como vocês podem ver, para dentro do radical, que estava já fora multiplicando, já que o beta é uma constante, para simplificar mais ainda. Como a integral em relação a u e em relação a m, e só tem o u e o m na integral, mas só que está no inverso na fração, é 1 sobre u e 1 sobre m, vocês lembram que a integral do inverso da variável vai dar quem? O ln. Então vai dar o ln de u e o ln de m. Mas notem também que eu coloquei umas barrinhas ó, no u e no m. Porque como eu não sei se essa variável é positiva ou negativa, então eu tenho que colocar por precaução o módulo, porque o ln ele é calculado de um valor positivo. E está aí os limites de integração, desde a velocidade inicial até a velocidade final. Continuando. Agora eu volto o valor de u e de m na 55, que é aquela substituição que a gente fez. Volta lá para os termos originais que a gente faz sempre depois da substituição. Então, voltando o ln ao u e o m, a gente agora substitui. Como aqui nós temos uma diferença de ln, como vocês sabem, a subtração vai dar uma divisão. Mas a gente vai já chegar nesse ponto. Substituindo ó, as velocidades, substituindo as velocidades, nós teríamos dois termos. Ó. Mas veja o que foi que eu fiz aqui. Como eu tenho uma diferença de 2ln, a diferença é a divisão, eu já coloquei a divisão e deixei para substituir depois. Eu pensei que eu já tinha substituído. Mas ficou até melhor assim, do jeito que eu fiz. Né? Por isso que é bom de deixar já anotado. Pronto. Tá aí. Agora a gente substitui a velocidade 0, que é no ponto mais alto, até a velocidade na descida. Então, substituindo essas velocidades, como vai ficar? Duas vezes. Só que mais uma vez aqui eu fiz mais um cálculo antes. Que nem eu estava lembrando mais uma vez. Ó. Aqui temos mais sobre menos. Está invertido, ó, menos sobre mais. A mesma inversão que eu fiz anteriormente. Quando eu faço essa inversão, ó, observem que aparece um sinal de menos aqui. Por que eu fiz isso? Porque esse menos cancela com o menos do segundo membro. É a maneira de simplificar as coisas. É porque eu procurei simplificar antes de fazer a substituição. Tá aí. Aquele termo que estava multiplicando aqui o coeficiente foi para o segundo membro dividindo, ó, como vocês podem ver aqui. Ó, 1 sobre 2 vezes raiz de mg beta passou para o segundo membro dividindo. Ponto. E está calculada a integral t sobre m. Agora substitui as velocidades. Vamos ter que a velocidade final menos a velocidade inicial. Está aqui a velocidade final, marquei. E quando eu coloco a velocidade zero, esse termo aqui dá zero. Só vai sobrar a raiz de mg sobre a raiz de mg. Mas como eu tenho dois valores iguais, já que esse aqui vai se anular com zero,
a divisão de valores iguais dá 1. E o ln de 1, é zero. Por isso que tem um xzinho vermelho. Ó. Esse termo se anula. Sobrou só o primeiro termo. E repete-se o termo do segundo membro. Pronto. Agora o que vamos fazer é só manipulações matemáticas. Com um pequeno detalhe. Como aqui eu tenho as barras de módulo, eu tenho que levar em consideração que esse termo é positivo ou negativo. O ln tem que ser calculado em cima de um valor positivo. Olhando que eu tenho, observando aqui, que nesse termo do numerador eu tenho uma subtração, o beta VY não pode ser menor do que o mg, senão daria negativo. Mas ele é menor, porque o peso, no caso, mg, é maior do que a força de resistência, porque o corpo está descendo. Então, no caso, eu tenho que fazer uma inversão aqui, ó. A raiz de beta VY é menor do que a raiz de mg. Então, fazendo esse raciocínio, eu tenho que fazer a substituição na 61. Então, da 61 para 62, a equação é a mesma. A diferença é que esse termo que eu estou circulando, agora eles ficaram ao contrário. Fica raiz de mg menos raiz de beta VY. Porque o peso é maior do que a força de resistência do ar, nesse caso. Por isso que está ao contrário. Pronto. E observe que eu tirei as barrinhas de módulo e botei o parênteses, porque não há mais necessidade. A base do ln é o E. Então, como a base do ln é o E, então fica todo esse termo do ln igual a E elevado ao termo do segundo. Agora vai começar as manipulações matemáticas, um pouquinho mais complexas. Note que eu tenho um termo comum, que é a raiz de mg, no primeiro membro. Então, eu vou pegar esse raiz de mg, ó, e puxei, né? E destaquei como está aqui, ó. Fica raiz de mg sobre beta, raiz de mg sobre beta. Ó. Voltando para cá, ó. Notem que eu peguei a raiz de beta, ó, e puxei para a raiz de mg para, digamos, unificar e simplificar o beta. Estou simplificando aqui a conta para vocês. Pronto. Agora nós temos, digamos, termos iguais aqui. E tem um VY e o VY isolado. Vamos definir que o alfa é raiz de mg sobre beta. E que sigma é todo esse expoente do E, sem contar a variável. 2 vezes raiz de g vezes beta sobre m. Não estou levando em conta a variável t, só o termo constante. Alfa e sigma, para simplificar. Então, você pega a equação 64 e simplifica fazendo essa substituição. Então, aonde tinha raiz de mg sobre beta, bota alfa. E aonde tinha esse 2 vezes raiz de g sobre beta, uma vez, coloca o sigma. Pronto, está simplificado. Agora vamos fazer o produto dos meios. Ao fazer o produto dos meios, resulta nessa equação 68. Esse VY, mudando de membro, ele fica positivo. Ó. E esse sigma vai para o segundo, fica negativo. Pode colocar o VY em evidência. Ao colocar o VY em evidência, fica E menos 1, porque aqui não tem elemento. E fica aqui o alfa em evidência, 1 menos esse outro termo. Pronto. Passando esse termo do VY para o segundo membro, nós vamos ter que a velocidade vai ser 1 menos E elevado a sigma t dividido por 1 mais E elevado a sigma t. E o alfa multiplicando toda essa fração. Veja que esse termo da equação 71, ele é igual no numerador e no denominador, com a diferença do sinal de menos. Então, agora, se eu multiplicar essa fração por E elevado a menos sigma t meio, veja, eu vou multiplicar em cima e embaixo por E elevado a menos sigma t meio, vai ficar metade em cada um. Aonde tinha 1, fica o E elevado a sigma t sobre 2, mantendo o sinal de menos mais. E aonde eu tinha o sigma t com sigma t meio, 1 menos a metade, sobra a metade. Então, notem que ó, agora ficou bem semelhante fazendo essa multiplicação. E o alfa está aí como elemento de coeficiente multiplicando a fração. Então, nós temos a equação 74. Agora, vocês têm que lembrar de uma coisa chamada de seno e cosseno hiperbólico. O que é que diz o seno e cosseno hiperbólico? Eles são calculados a partir de uma hipérbole. Depois vocês podem revisar.
O seno hiperbólico é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2, e o cosseno hiperbólico é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. A diferença de um para outro é só esse sinal de menos, que no cosseno é mais. Agora, se nós pegarmos esse seno hiperbólico e dividir pelo cosseno hiperbólico, ou seja, pegar essas duas frações, ó, e dividir uma pela outra, o 2 se cancela, sobram os demais termos. E notem que essa equação 74 ela é exatamente igual a 72. Se compararmos, o x faz a função justamente do sigma t meio. Basta que a gente faça uma, digamos, uma pequena organização. Lembrando que o seno sobre o cosseno é a tangente, ó, temos aqui a tangente. Por que eu coloquei o sinal de menos? Porque eu coloquei a segunda parte, digamos, ao contrário. Ó. Aqui na 74 tínhamos e sobre x menos e elevado a menos x, agora nós temos e menos x menos e elevado a x. Para inverter, os termos da fração, ao invés de substituir seno sobre cosseno pela tangente, tem menos a tangente hiperbólica. Veja que o h é da hipérbole. Pronto, então a 75 está justamente igual a quem? A 72. Então, comparando a equação 72 com a 75, a gente pode concluir que a velocidade y final é menos alfa, que é o coeficiente que está aqui multiplicando, porque é o menos que aparece aqui na tangente. E esse segundo termo está exatamente igual ao termo da 72, que representa quem? A tangente. A tangente de quem? De x. Mas o x ele faz justamente a função do sigma t meio. Então a velocidade final é menos alfa multiplicado pela tangente hiperbólica de sigma t meio. Mas lembre-se que o alfa e o sigma foram simplificações de termos anteriores. Então eu tenho que substituir aqui novamente. Substituindo os termos do alfa e do sigma que nós tínhamos feitos antes, nós vamos ter que a velocidade final vai ser, aqui é o alfa onde eu marquei, e o sigma está aqui substituído. Pronto, está organizado. Como a velocidade Vy é menos raiz de mg beta, tangente hiperbólica de 2 vezes raiz de beta sobre m, note que eu posso também cortar o 2 aqui para simplificar. Quando cortar o 2, nós vamos ter que a nossa velocidade na descida, ou seja, a expressão da velocidade é menos raiz de mg beta, tangente hiperbólica desse argumento, que é a raiz de g beta m multiplicado pela variável t. Note que não deu exatamente igual a velocidade na subida. Depois vocês podem comparar. Agora, lembrando que o objeto ele partiu de uma altura h, já que é a descida agora, que é aquela altura h que a gente definiu, podemos determinar o tempo de descida integrando a equação 78 por meio daquele cálculo que foi lá no início. A velocidade é a derivada temporal do espaço, ou seja, dy dt. E esse termo do segundo membro é o termo que nós temos na 78. Então, fazendo a substituição, nós vamos ter que dy dt é esse termo. Como aqui é uma equação separável, o dt vai para o segundo membro, como está aqui, mantendo-se a equação 79. E nós vamos só integrar a equação 80. Integrando desde quem? Para o y vai ser desde h, que é a altura inicial, que nós estamos descendo, até o y, que é a altura final. Repete-se o termo do segundo membro, que vai ser integral desde o tempo zero, que estão contando de cima para baixo, até um tempo t. Pronto. E já deixei a constante fora da integral. A integral de dy, como não tem nenhum elemento para integrar, vai ser o próprio y menos y0, que é os elementos de integração, final e inicial. No segundo termo, que no caso, estou referindo à segunda integral, mantém-se o termo constante. Estou explicando até as coisas simples, já que o cálculo é complexo. E a integral da tangente hiperbólica de todo esse termo. É aqui que está o detalhe. Como eu fazia a integral dessa tangente? Aqui nós vamos ter que fazer uma substituição. A gente vai fazer que o gama, a substituição de gama é igual a quem? A esse termo que está dentro da tangente hiperbólica, que é raiz de g, a raiz multiplicada por esse t. Pronto. Então a derivada de gama, d gama. E a segunda derivada vai dar o próprio dt multiplicado por esse coeficiente que é constante. Colocando o dt em função de gama, esse termo constante passa multiplicando o gama. Ou melhor dizendo, o d gama. Então fica ao contrário, raiz de
m sobre g beta dy. Aí a gente substitui esse dt na 82. Quando a gente fizer essa substituição, nós vamos ter a mesma expressão. No lugar do argumento da tangente hiperbólica, agora é o gama, porque substituímos, e no lugar do dt é o elemento da derivada. Notem que agora a gente pode, digamos, já eliminar algumas coisinhas aqui. Ó. Temos dois radicais. Quando multiplicar um pelo outro, jogando por fora da integral, fica m² g beta. Ó. Então, o g vai embora, a raiz de m² e a raiz de beta quadrado vai ficar m sobre beta. Já eliminamos esse radical. Nessa tangente, lembrando mais uma vez, a tangente é o seno sobre cosseno. Então, da 84 para 85 eu fiz a substituição. Vamos fazer uma outra substituição. Pegar o cosseno e chamar de P. Então, P vai ser igual ao cosseno hiperbólico de gama. Quem é a derivada de P? TP é o seno hiperbólico de gama. Lembre que quando calculamos, digamos, o seno e o cosseno de maneira mais simples, como vocês conhecem, por triângulo retângulo, a partir de uma esfera, a derivada do cosseno é menos o seno. Mas aqui, no caso do cosseno e seno hiperbólico, não. A derivada do cosseno é o seno. Não vai dar menos seno. Esse pequeno detalhe é diferente. Então, a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico de d gama, que é o elemento, que é a variável aqui no caso. E o d gama vai ser dp sobre o seno hiperbólico, já que a gente passa ele dividindo o seno por segundo membro, passa dividindo. Então, substituindo esse termo na 85, nós vamos ter y menos h, repete-se m sobre beta, o seno repete-se, o cosseno é o p, e o d gama é dp seno de gama. Cancela o seno, vamos ter dp sobre p. Então, y menos h é menos m sobre beta, integral de 0 a t de dp dt. Como aqui temos o inverso da variável, a integral, mais uma vez, dá o ln desse termo. Quem é o p? Lembrando que o p é o cosseno hiperbólico de gama, substituímos, vamos ter aqui o ln do cosseno hiperbólico de gama. Lembrando também que o gama está substituindo uma expressão, g beta m, na raiz, no radical multiplicado por t, substituindo também, teremos que o y, passando o h por segundo membro, o y é igual a h menos m sobre beta, multiplicado por o ln do cosseno hiperbólico do radical de g beta m multiplicado pela variável t, desde os limites de 0 a t, já que aqui nós já calculamos a integral, que são os limites de integração. Então, substituindo os limites de integração, levando em conta que no tempo inicial a altura, o y é igual a h, não pode esquecer desse detalhe, para o tempo inicial o y é h, que é onde se iniciou o movimento. E para um tempo t, nós vamos ter que o y, que é a altura final, é igual a h menos m sobre beta, ln do cosseno hiperbólico de g beta m sobre t. O que nós estamos ter para um tempo de descida é só fazer o y igual a zero. Por que o y igual a zero? Quando ele chega ao chão, a altura é zero. Então, por isso, o y é zero aqui. Ó. Então, para achar o tempo de descida, basta ter em mente, quando se chegar ao solo, a altura é zero, de acordo com o nosso referencial que está apontando para cima. Então, substituindo na 91 o zero no lugar do y, o que nós vamos ter que fazer agora é só manipulação matemática. Esse termo negativo vai primeiro membro, fica positivo, o m sobre beta vai para o segundo, fica ao contrário, beta h sobre m. O ln, a base, é o e, como já expliquei. Então, esse termo, o argumento, esse elemento, dentro do ln fica igual a e elevado a beta h sobre m. O inverso do cosseno, como vocês devem lembrar, é o arco cosseno, no caso, o arco cosseno hiperbólico. O termo que multiplica o tempo de descida passa por segundo membro dividindo. Então, vamos ter que o tempo de descida é a raiz de m sobre g multiplicado beta, que é a gravidade, multiplicado pelo beta, que é o coeficiente da resistência do ar, vezes o arco cosseno hiperbólico de e elevado a menos beta h sobre m. Então,
esse é o tempo de descida. Então notem que nem a velocidade e nem o tempo de descida deu igual na subida. E finalizamos.